A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos reunidos para mais A Semana Política com André Pinotes Batista, deputado eleito pelo Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo Partido Social Democrata, e Paula Santos, deputada eleita pelo Partido Comunista Português. 3 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, que se reúnem aqui na Popular FM semanalmente para discutir as questões da semana em termos políticos, e hoje temos 2 temas principais em agenda. António Costa foi confirmado como Presidente do Conselho Europeu e o Governo anunciou que quer atendimento sem marcação nos serviços públicos. Hoje começava por Paula Santos. Boa tarde, Paula. Como é que vê esta confirmação de António Costa para o Parlamento Europeu? Já tínhamos aqui falado neste tema a semana passada. A Paula Santos colocou a questão do lado das políticas e não das pessoas, mas ainda assim, que comentário é que gostaria de fazer? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. Esta indicação de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, ela é o resultado de um acordo de distribuição de cargos na União Europeia entre os socialistas, o PPE, os liberais, e aquilo que nós identificamos é porque, independentemente da personalidade que exerça esse cargo, aquilo que irá assumir são de facto as orientações da União Europeia. Aquilo que nós identificamos é que a União Europeia continua a ser comandada pelos grandes interesses, pelas multinacionais, pelos grupos económicos, financeiros, e continua, não aprofunda, inclusivamente, um caminho neoliberal, federalista, militarista. Esta é que é a realidade. Achar-se que haverá alterações a este rumo, a estas opções, é uma ilusão, porque estas serão o caminho, as opções que irão prosseguir na União Europeia. Tal também consideramos que é uma ilusão poder-se achar que haverá alguma vantagem ou algum ganho para o nosso povo ou o nosso país. Não será assim. Aquilo que continuará a acontecer é que o conjunto das imposições e dos condicionalismos da União Europeia continuarão, e o governo português continuará submisso a esses mesmos interesses. E falo particularmente no que diz respeito ao Pacto de Estabilidade, à governação económica. Aquilo que é de facto importante, e permita-me que coloque também isso a partir desta questão, porque de facto afirmar os interesses do nosso país, afirmar a nossa soberania, existe de facto uma questão que temos vindo a colocar e tivemos várias oportunidades para a colocar no quadro da campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, que é a manutenção do princípio da unanimidade, que está cada vez mais, há cada vez mais tentativas para colocar em causa este princípio em diversas decisões. Colocamos também a necessidade de recusar a diminuição de transferências da União Europeia para Portugal, nomeadamente no que diz respeito à política de coesão, e esta questão que também consideramos que é importante para a defesa dos nossos interesses é, de facto, esta recusa destes constrangimentos, pressões, chantagens que estão associados ao Pacto de Estabilidade e à governação económica, que só nos coloca obstáculos ao nosso desenvolvimento e à tomada das decisões, de facto, daquilo que são as necessidades para o nosso país. São estes aspectos que queria colocar para já. Paulo Edson Cunha, imagino que dê mais relevância ao desempenho do cargo por um português do que aquela que Paula Santos está a dar ou dá. O que é que quer dizer sobre esta confirmação de que António Costa vai ser o próximo Presidente do Conselho Europeu? Muito bem, também eu cumprimento todo o auditório da Popular FM e, naturalmente, os meus colegas de painel e o moderador Francisco Rito. Bem, relativamente a isto, vou repetir-me um bocadinho
acerca do que disse a semana passada, mas eu acho importante nós dizermos, e é importante reiterarmos a importância que tem para Portugal termos um titular de um cargo destes da nossa nacionalidade. Em primeiro lugar, é preciso dizer, e dizer até exaustão, é uma vitória da nossa diplomacia. A nossa diplomacia é, historicamente, e pelos vistos mantém-se, uma diplomacia ativa, é uma diplomacia influente no mundo e, neste caso, mantém essa influência também no eixo europeu, onde também é bastante necessário ter essa preponderância e essa importância. Eu até diria mais neste momento, porque o mundo está a mudar de uma forma drástica e dramática. E o eixo europeu, neste momento, vai ter que se reforçar de uma forma muito grande. Vamos ter que ter uma coesão, vamos ter que ter uma reorganização muito maior. E, neste aspecto, são políticos, como António Costa, que acabam também por ser necessários. Eu digo isto, por um lado, com algum constrangimento, porque todos sabem naturalmente que não aprecio especialmente o executor, o governante, o ministro e o primeiro-ministro António Costa. Não é só por ser do Partido Socialista, mas porque eu acho que foi efetivamente um mau primeiro-ministro. Mas há uma coisa que é unânime. Toda a gente sempre soube, nem sei sequer se até aqui foi um elogio que lhe pudéssemos ter feito, mas é um homem que tem sabido gerir com muita eficácia um conjunto de agendas e um conjunto de situações em que outros não conseguiriam naturalmente gerir, e António Costa conseguiu gerir com muita mestria e conseguiu fazer algo que era absolutamente impensável, que foi a geringonça, assim como antes, na Câmara de Lisboa também conseguiu os consensos necessários e dentro do próprio Partido Socialista tem conseguido ao longo da história. Portanto, eu penso que nesse aspecto é o homem certo para o cargo que nós estamos a falar. Por outro lado, é preciso nós não esquecermos também um facto. O Presidente do Conselho Europeu não tem poderes executivos. Portanto, eu diria que é um fato à medida do antigo Primeiro-Ministro português, do ex-Primeiro-Ministro português, na medida em que não tem que ter esse papel executivo que se fosse por aí, com certeza faria mal. E, por outro lado, é um fato à medida porque é um homem gerador de consensos. E, neste momento, é aquilo que é necessário. Por fim, naquilo que diz respeito àquilo que é o cargo do António Costa, nós devemos dizer que seria sempre, naquilo que é o quadro político atual, para um militante, para um eleito pelo Partido Socialista, ou para um socialista, digamos assim. E sendo um socialista, o nosso Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, colocou já esta questão também publicamente. Quem é que queriam? Quem é que o PCP queria? Quem é que o Chega queria? E quem é que os outros partidos que aqui, portugueses, que dizem que não queriam? António Costa, digam um político da área do Partido Socialista, porque é da área da esfera socialista, e quem conseguiria desempenhar melhor essa função do que António Costa. Portanto, esta eu penso que é uma questão basilar. Por fim, já que estamos a falar de política externa, a nossa colega aqui, a minha colega aqui de bancada, Paula Santos, há umas semanas atrás ficou muito indignada comigo quando eu fiz aqui uma referência à posição do PCP relativamente à Ucrânia. E a verdade é que os factos comprovam muito mais do que as palavras que nós possamos dizer, muito mais do que o apoio que pode ser expresso de uma maneira ou de outra. As atitudes, normalmente se diz que ficam para quem as pratica. E nós vimos a atitude da bancada do PCP esta semana, no Parlamento, quando todo o Parlamento, de pé, estava a aplaudir os soldados ucranianos que estão em recuperação em Portugal, nós vimos a posição do Partido Comunista. Depois o Partido Comunista diz-se vítima de uma cabala. O Partido Comunista não é vítima de uma cabala. O Partido Comunista, neste aspecto concreto, é vítima da sua posição relativamente à Ucrânia e à Rússia. Não basta dizer que não apoiam ou que apoiam a paz, porque apoiar a paz, penso que apoiamos todos. Não penso, tenho a certeza que apoiamos todos. Agora, a verdade é que em atitudes é que nós conseguimos ver. E esta semana temos mais uma vez esse tema não estava propriamente na nossa agenda, mas o que já disse e penso que já disse o essencial que pretendia sobre esta questão. A Paula Santos vai ter a oportunidade de responder, naturalmente. E eu, sobre a questão da guerra na Ucrânia e da Rússia,
até gostava de chamar a atenção e de recomendar um artigo do professor Viriato Sorumenho Marques, setubalense, um académico muito prestigiado e que tem um artigo, quanto a mim, brilhante, publicado no Diário de Notícias, salvo erro, de ontem ou de hoje mesmo, cuja leitura recomendo e que dá uma visão geoestratégica e global sobre o conflito, que não é tanto preto e branco como às vezes as narrativas procuram pintar. Paula Santos, quer responder a estas coisas que Paulo Edson Cunha aqui disse, ou passo primeiro a André Pinotes Batista sobre sobre António Costa no Conselho Europeu? Quero responder sim, quando achar mais adequado. Pode ser Sim, já, pode pode ser. ser depois. Sim, pode ser agora. Obrigado. Eu queria fazer em primeiro lugar, dizer o seguinte: quando esse episódio que Paulo Edson de Cunha está a referir, quando foi dada a informação dos cidadãos que estavam a assistir aos trabalhos na Assembleia da República, o PCP adotou o comportamento que sempre adota e cumprimentámos com aplausos. Nós aplaudimos quando foi dado conta dos cidadãos que estavam a assistir, todos os cidadãos que estavam a assistir às galerias, aos trabalhos, estavam nas galerias a assistir aos trabalhos na Assembleia da República. Peço desculpa aqui pela confusão. E, portanto, aquilo que está a ser dito não corresponde de forma alguma. Apoiar o povo ucraniano não é alimentar a escalada da guerra. Não é, nós vimos nestes 2 últimos anos aquilo que têm sido as opções políticas, podemos assim dizer, por parte da União Europeia e o seu resultado é destruição, o seu resultado é sofrimento, é martirização de toda uma população. Não creio que seja este o caminho de forma alguma com o qual se vai conseguir alcançar a paz. E, de facto, nós desde o primeiro momento, vou ter que repetir isto mais uma vez, mas para que fique mesmo claro. Nós alertámos para a situação na Ucrânia, eu recordo, já em 2014, relativamente àquilo que se poderia e o que poderia estar em cima da mesa, chamámos a atenção e alertámos para a necessidade de evitar esta guerra e desde o primeiro momento aquilo que nós colocámos era de facto a necessidade de uma solução negociada para a paz e para pôr fim àquela guerra. Aliás, aspecto que tem vindo a ser colocado por diversos países em diversas geometrias do mundo, de facto, esse mesmo caminho e essa mesma solução. Não é isso que nós vemos por parte da iniciativa da União Europeia. Da União Europeia não vemos qualquer iniciativa para procurar uma solução, de facto, negociada, pacífica e que ponha fim àquela guerra. E é isto que se exige para travar o sofrimento daquele povo, para travar aquela guerra e para se alcançar a paz, naturalmente, neste conflito, noutros conflitos do mundo, e para que se consiga uma paz duradoura, segurança coletiva também na Europa e no mundo. Foi sempre isto que nós colocámos em cima da mesa e, mais uma vez, tenho que reiterar. E eu aproveito para precisar aquilo que disse há pouco sobre o artigo de Viriato Sorumenho Marques no Diário de Notícias, é de hoje mesmo, ou melhor, é do dia em que estamos a gravar, deste sábado, o programa estará no ar na segunda-feira, portanto é deste fim de semana, e o título é O que pensa a Rússia. André Pinotes Batista, sobre a designação de António Costa para o Conselho Europeu, o que é que gostaria de destacar? Antes de mais, Francisco, gostaria de cumprimentar a Paula e o Paulo, todo o nosso auditório, e deixar uma palavra de simpatia e de pesar à família de Manuel Fernandes, internacional português do nosso distrito, de uma figura de todo o distrito, que deixou marcas oriundo de Sarilhos, mas que deixou marcas um pouco por todo o país. E aqui em Setúbal, no Vitória de Setúbal, como jogador, como treinador, no Alcostense, ou melhor, no Sarilhense, no projeto do Sarilhense. Com passagens marcantes e um ser humano inacreditavelmente simples e simpático, de quem tive o privilégio de ser amigo e provavelmente a pessoa com quem mais gostava de ver futebol,
porque o via com emoção e com saber ao mesmo tempo. Foi um privilégio conhecê-lo e deixar aqui uma palavra em nome de todos, penso eu, pelo seu desaparecimento. Relativamente ao assunto que estamos a discutir de António Costa, eu queria só dar uma nota prévia, que eu não queria ficar à margem deste debate geopolítico que aqui foi tido. Tive a oportunidade de ler o artigo do professor Viriato Soromanho Marques e apenas dar uma nota que há uma parte que merece concordância, nomeadamente o não olharmos para os conflitos de uma forma manicaísta, de uma forma de claque, sejam eles no Médio Oriente, sejam eles na Europa, e depois uma nota de divergência relativamente a um facto que está na base da reflexão do professor Viriato Soromanho Marques, com muito respeito, e que tem a ver com o facto do mundo ter evoluído muito desde os dois blocos que existiram, e portanto há lá um conjunto de coisas sobre as quais concordo, outras que discordo, mas de facto é um artigo que merece reflexão. Sobre a questão central, a questão da designação de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, acho que antes de mais é importante, para não cairmos em erros desnecessários, como por exemplo fazer referências sobre as frentes executivas ou não executivas da arquitetura europeia. António Costa vai ser o primeiro-ministro dos primeiros ministros. No fundo, o Conselho Europeu é quem decide as orientações gerais e as prioridades políticas. Não aprovando legislação, recomenda um conjunto de coisas aos outros órgãos. Será António Costa quem representará a União Europeia, será António Costa quem presidirá o órgão que, juntamente com os outros primeiros-ministros, insta a Comissão Europeia a elaborar propostas e transmite questões também ao Conselho da União Europeia. Portanto, nós estamos a falar de um órgão que é composto por todos os primeiros-ministros de todos os países que integram a Comissão Europeia. Isto per si explica bem a importância que o cargo tem. Para mais, acho que há uma nota que vale a pena ser dada sobre isto. Portugal tem 21 eurodeputados em 705 eleitos de 27 Estados-membros. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 3% do Parlamento Europeu. E, no entanto, conseguimos ter o presidente de um órgão tão importante. E não é só a questão de ser um português, que já de si o facto de termos António Costa na presidência do Conselho Europeu e António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas, não deixa de ser um feito notável. Notável para o Partido Socialista, notável para a política portuguesa, notável para o nosso país, com a dimensão que tem, mas sobretudo leva-me a uma reflexão sobre a justiça e sobre a nossa autoestima. Nós, por vezes na contenda política, perdemos um bocadinho a perspectiva do muito bem que nós conseguimos fazer. Seja na política, seja na prática desportiva, seja no mundo dos negócios, nós temos de facto um saber agir, um saber fazer, que nos fez, sendo um país pequeno, com uma localização difícil do ponto de vista geográfico, afirmar-se em várias etapas da história como um país central no desenho daquilo que acontece no mundo. E, portanto, eu acho que, em vez de nos perdermos nesta coisa de justificar, António Costa será melhor presidente do Conselho Europeu do que foi primeiro-ministro. Eu penso que isto é uma visão de vistas curtas. Nós temos o direito de ter um espírito crítico relativamente ao que foi o primeiro-ministro António Costa, que seja eu, seja a Paula, seja o Paulo, qualquer um de nós, mas a verdade é que o tempo encarregar-se-á de escrever isso. António Costa já não é primeiro-ministro de Portugal, eu tenho obviamente uma avaliação muito diferente, mas dentro de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, os portugueses olharão, e o que é facto é que foram dando sucessivas vitórias a António Costa, e António Costa conseguiu uma coisa que nunca tinha sido conseguida na vida política portuguesa, que foi a construção de pontes e consensos muito alargados, que envolveram um conjunto de forças políticas e que fizeram com que se materializassem progressos. E, nomeadamente o PCP, aqui merece uma nota, é que o PCP não se cansa, se calhar com propriedade, de repetir algumas das coisas que conseguiu no período de 2015 e nesses 4 anos subsequentes, mas depois quer-se demarcar. Eu estou convencido até que o PCP saiu favorecido de ter feito parte daqueles acordos parlamentares e não prejudicado, ao contrário do que o Partido Comunista, na sua autocrítica, por vezes dá a entender. E a verdade é que António Costa, na função que vai desempenhar, é uma função que tem negociação executiva. E essa é só esta parte que eu acho que os nossos ouvintes têm que perceber. De facto, ele não vai decidir sozinho. De facto, aquele não é um cargo executivo puro, mas é o maestro dos executantes, é o maestro dos primeiros ministros de todos os países da Europa que pertencem à Comissão Europeia, à União Europeia. E, portanto, vale a pena estar aqui a criar cenários que não são os que estão escritos nos tratados, não vale a pena dizer o que não está na lei. Até o Partido Socialista tem tido a humildade, obviamente, ficando orgulhoso
ter o Presidente do Conselho Europeu e o Secretário-Geral das Nações Unidas. Não temos partidarizado a questão, nem vale a pena. António Costa vai ser um excelente Presidente. André Pinotes Batista, dando início aqui a uma segunda ronda ainda sobre este tema, para depois passarmos ao próximo tema, e queria-lhe perguntar se quer fazer algum comentário ao facto também de Ana Catarina Mendes, que tem sido cabeça de lista, é uma política ligada a Setúbal, à região de Setúbal, ter sido eleita vice-presidente do grupo parlamentar europeu do Partido Socialista, e fazer-lhe uma pergunta ainda sobre a designação de António Costa para presidente do Conselho Europeu. Um dos primeiros ministros que votaram a favor é Viktor Orbán, um populista, que tem causado alguns problemas a diversos órgãos da União Europeia, designadamente à Comissão Europeia. Aliás, não aprovou a recondução da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e gostava de saber também se você acha que isso tem algum significado, esse voto também para António Costa, uma vez que, entretanto, agora já há pessoas que recordam que António Costa fez a corte também a esse Primeiro-Ministro. Lembremos o jogo de futebol que foi ver à Hungria num estádio ao lado de Viktor Orbán. Tem algum significado isso? Com certeza. Vou responder às suas duas questões, a que diz respeito à vice-presidente do S&D, Ana Catarina Mendes, e também a esta questão de Viktor Orbán, finalizando só o meu raciocínio com uma questão que tem a ver com o segundo plano, que é o plano da justiça. António Costa foi humilhado, foi exposto perante uma situação que, quanto mais o tempo passa, mais nós percebemos que se tratou de um abuso. Eu vou usar hoje apenas a expressão abuso, mas teremos a oportunidade, na altura certa, e hoje ainda não é a altura certa, de analisar todo o caso influencer. Mas eu quero só dizer uma coisa. Quando António Costa, a 7 de novembro, apresentou a sua demissão, disse: podem-me ter derrubado, mas não me derrotaram. Está confirmado. Roubaram-no, mas não o derrotaram. E as fugas de informação que nós assistimos, com um enorme sensacionalismo, nos exatos momentos em que se negociava a distribuição destas funções, elas não são inocentes e merecem aqui uma denúncia pública. E, portanto, eu queria também dar esta nota. António Costa, e isto é bom para todos os políticos, não é bom para António Costa. António Costa soube ter a paciência, o sentido de Estado e a decência de deixar correr uma coisa que é vergonhosa e que a seu tempo lá voltaremos, e conseguiu ainda assim lograr este lugar. Sobre as duas questões que me coloco, antes de mais, queria dar os parabéns à Ana Catarina Mendes. Eu ia chegar a esse ponto. Foi eleita vice-presidente, mas não foi só eleita vice-presidente. A Ana Catarina conseguiu, de um total de 13 candidatos estavam para sufrágio, ter sido a quarta mais votada, com uma margem muito confortável, e isso é também um reconhecimento e tem a ver muito com as qualidades que a Ana tem, de diálogo, de consenso, e de compreender visões diferentes do mundo. E, portanto, os meus parabéns à Ana Catarina. Ela esteve envolvida, por exemplo, juntamente comigo e com a deputada Euridice Pereira e com a comissária Elisa Ferreira, na criação do regime das NUTS 2 e 3 da Península de Setúbal, e, portanto, nós temos aí um facto próprio que demonstra a importância que estes cargos também têm no futuro. Sobre Viktor Orbán, para finalizar o meu raciocínio, dizer o seguinte: Viktor Orbán é uma personagem que merece, no meu mais forte repúdio, aquilo que ele representa é os antípodas da forma que eu tenho de estar na política, mas a verdade é que o Presidente do Conselho Europeu tem que trabalhar com todos os primeiros-ministros escolhidos pela população de cada sítio. E, portanto, a instrumentalização de Viktor Orbán contra António Costa parece-me um erro diplomático, não o que o Francisco fez, obviamente, mas que alguns fazem, parece-me um erro diplomático, parece-me uma miopia relativamente a como estas coisas funcionam. O povo húngaro, infelizmente, eu vou reforçar, infelizmente, elege um homem que para mim está longe de ser um democrata, que tem práticas, não é o único, também dizer isto, não é o único primeiro-ministro que me deixa muitas dúvidas. A nossa democracia está pregada um pouco por todo o lado. A verdade é que Viktor Orbán tem, nesta política em que a Paula até sublinhava ainda há pouco, estas questões da forma de consenso, como têm que ser tomadas a maioria das decisões do Conselho, tem um poder de veto tremendo e, portanto, tem que se dialogar com ele, sendo que eu finalizo dizendo que Viktor Orbán representa, ao nível dos de liberdades, direitos e garantias, ao nível da forma demagógica e populista como atua, um péssimo exemplo daquilo que eu considero ser um ator político. Mas o povo húngaro, infelizmente, tem-o escolhido e, portanto, António Costa terá que coordenar os primeiros-ministros que eu gosto e que eu não gosto, que ele gosta e que ele não gosta, sobretudo que a população de cada sítio escolhe. Se amanhã em Portugal se eleger
um primeiro-ministro do Partido Comunista ou do Partido Chega, António Costa terá que falar com esse primeiro-ministro. São as regras do jogo. Paulo Edson Cunha, sobre este apoio de Vítor Orbán também a António Costa, que importância é que atribui? Eu, neste caso, tenho uma opinião muito parecida com André Pinotes Batista. Perigosamente parecida até, dizendo isto com alguma brincadeira, porque a grande verdade é que o cargo, como eu dizia há pouco, presta-se mesmo a este tipo de situações. E quando eu digo presta-se a estas situações, não o digo pela negativa. Aliás, a importância de pessoas que façam pontes e pessoas que tenham este tipo de perfil passa um bocadinho exatamente por isto, por este ponto. Porque estas pontes têm de ser feitas e nós só conseguiremos construir um caminho do mínimo de coesão quando encontrarmos pessoas que consigam efetivamente fazer estas pontes, com aqueles que gostamos menos e com aqueles que gostamos mais. E neste momento a Europa e o mundo estão extremamente divididas e pelo que se consegue adivinhar, mais ficarão com as eleições francesas no futuro, e com certeza os meus colegas de painel partilham da mesma preocupação que eu tenho relativamente ao que se poderá passar em França. Já temos também aqui a situação italiana, portanto eu acho perfeitamente normal, perfeitamente normal, e partilho tudo aquilo que o André Pinotes Batista disse, portanto não vou sequer repetir para não amassar todos e sobretudo os nossos ouvintes. Relativamente a Ana Catarina Mendes, eu também partilho o que disse. E eu só gostava de dizer uma coisa que eu tenho aqui ouvido várias vezes e tenho lido, que é aquilo que é a maior crítica que se faz quando se apoiou António Costa, ou se pode estar aqui a reivindicar algum sucesso, por exemplo, pela vice-presidência do Partido Socialista, mas também a vice-presidência do candidato da Iniciativa Liberal, portanto também conseguiu uma vice-presidência. Nós devemos dizer que estes cargos, de facto, não são cargos nacionais, são cargos que têm que ser discutidos exatamente nesta dimensão. As pessoas fazem parte de uma determinada família política e devem defender, em primeiro lugar, o projeto europeu e também os ideais da sua família política. No entanto, não deixa de ser verdade que nós tentamos sempre, dentro de alguma forma, assumir aquele compromisso que assumimos com os nossos eleitores, que assumimos com a nossa gente, que assumimos com a nossa identidade. Também o fazemos aqui em termos eleitorais, não é exatamente a mesma coisa, mas se quisermos fazer um paralelismo, nós também estamos eleitos em termos nacionais, mas temos uma obrigação grande de reivindicar aquilo que é a nossa terra e as necessidades das nossas gentes face ao compromisso que assumimos. Portanto, é verdade que não é a mesma coisa, estamos a falar dentro de uma família política, dentro de um determinado cargo. É verdade que sim. Mas, apesar de tudo, eu acho que o facto de termos alguém português bem posicionado dentro destes órgãos acaba sempre por poder chamar a atenção e poder puxar um bocadinho para nós aquilo que seja uma determinada vantagem em algum tipo de situações. E quando eu digo vantagem, é muitas vezes não sairmos prejudicados. Não é o tal nacionalismo bacoco, não é a tal situação de querermos a cunha ou uma situação de favoritismo, mas é uma situação de conseguirmos alertar para aquilo que são as nossas verdadeiras necessidades e termos uma voz dentro dos próprios órgãos e dentro, neste caso, dos determinados grupos das famílias políticas. Paula Santos, para terminar este tema, não sei se quer comentar a questão de Vítor Orbán também ter sido um dos 26 apoiantes de António Costa, uma vez que a primeira-ministra italiana, Meloni, essa não apoiou. Eu aproveito a sua questão para expressar aqui um outro aspecto, expressar um outro aspecto, mas que tem a ver com a questão que me está a colocar. Há pouco, quando fazia referência de que, independentemente da personalidade que vai exercer este cargo, aquilo que vai mesmo vingar é o caminho e o rumo e as orientações da União Europeia neste caminho do neoliberalismo, do federalismo, do militarismo. Isto
não está desligado também de termos visto até em tempos recentes podemos assim dizer, uma convivência da União Europeia com forças de extrema-direita. E uma convivência e mãos dadas em diversos aspectos. E este é um aspecto, de facto, muito, muito preocupante, porque num conjunto de opções, de opções políticas, de caminhos, de rumos, daquilo que são as orientações, de facto, há aqui uma situação de facto de grande preocupação. E eu queria deixar este aspecto aqui expresso, mas mais do que isso, esta foi uma questão que suscitámos também no quadro da campanha eleitoral também para o Parlamento Europeu, e a importância que era de facto do reforçar, neste caso concreto, nós estamos a falar de facto da eleição aqui em Portugal, não é? E obviamente da força da CDU, mas de facto este é uma linha e um caminho que tem contribuído depois para tudo aquilo que está a acontecer neste momento. Eu não queria estar a desligar isto das desigualdades, das injustiças, do agravamento da vida dos povos, porque esta é o dia-a-dia da vida dos povos dos países da União Europeia. E a verdade é que as opções são sempre contrárias aos interesses dos povos e sempre favoráveis dos grandes interesses, não é? Das multinacionais, dos grupos económicos, e este, de facto, é um aspecto que, na nossa opinião, importa romper, porque aquilo que é necessário, de facto, é um caminho diferente. E, portanto, esse caminho não está à vista. Por isso é que há pouco, quando fazia, não está à vista neste sentido, ou seja, pela correlação de forças, pela composição, aquilo que estamos perante é, de facto, um aprofundamento desta natureza da União Europeia, de facto, de favorecimento desses grandes interesses, contrário aos interesses dos povos. E estas são as questões, quando colocamos estas questões, é porque, de facto, estes são os aspectos centrais hoje. Sobre a questão dos apoios de cada um dos primeiros ministros, não acha que seja muito relevante? A questão aqui de relevância ou não de relevância, a questão aqui é, de facto, este cruzar, não é, de diversas forças políticas, mas que há uma convivência, uma tolerância a forças de extrema-direita, é de facto um elemento preocupante. E era esse aspecto que queria aqui salientar relativamente a essa questão. Muito bem. Passamos então ao segundo tema do programa de hoje. Entretanto, André Pinotes Batista teve que se ausentar. Vamos continuar com o segundo tema, que é o Governo anunciou que quer, e já começou a dar passos nesse sentido, um atendimento sem marcação nos diversos serviços públicos. Paulo Cunha, presumo que concorde com esta medida. E como é que a fundamenta? Francisco Rito, eu concordo, não por ser apenas do governo do PSD. Eu concordo por muitos motivos. Eu concordo, antes de mais nada, como cidadão e também como profissional. Como penso que a grande maioria das pessoas que nos ouve saberá, mas para quem não sabe, também fica aqui a informação, eu sou advogado de profissão. Portanto, naturalmente, que sendo advogado de profissão, eu tenho um contacto enorme com aquilo que são os serviços públicos, portanto, e com o impacto que esta medida tem e com a ausência desta medida. Diga-se a verdade que esta medida inicialmente foi tomada numa situação de exceção, que teve a ver naturalmente com a pandemia, e foi aí que a maior parte dos serviços públicos fecharam os seus serviços e só se conseguia portanto, aceder a esses serviços através de marcações. Mas a verdade é que a pandemia já lá vai. A pandemia foi em 2020 e em 2021 e nós estamos em 2024 e eu diria que, de uma forma um bocado abusiva, a verdade é que nunca se conseguiu repor os níveis que estavam anteriores à pandemia. E não se conseguiu repor, por inércia dos serviços, nunca se conseguiu compreender muito bem, eventualmente por falta de meios, mas esses meios que existiam
de ser os mesmos meios, ou quase os mesmos meios, que existiam em janeiro, porque a pandemia começou por aí em março de 2020, hão de ser os mesmos meios que existiam até março de 2020. Naturalmente, muitos funcionários públicos acabam por ter, neste período de tempo, acedido à sua reforma, é natural, mas também que tenham entrado outros no quadro, e é necessário que exista esse rejuvenescimento e que está, de certa forma, a existir. E esta semana o Governo tomou um conjunto de medidas que me parecem medidas necessárias, e são medidas que devem ser aplaudidas e devem ser, antes de mais nada, incentivadas por todos os partidos e por toda a sociedade civil, de certa forma. O reforço dos meios para os tribunais administrativos, o reforço para a questão da AIMA e dos processos que estão completamente pendurados, a alteração também das regras, sobretudo para a CLP, para os processos da CLP, das pessoas que tinham os processos na AIMA também, com uma prorrogação automática de um ano. Portanto, há aqui um conjunto de medidas em que o Governo continua a mostrar trabalho, mais do que a querer mostrar trabalho, que é aquilo que a oposição diz que o Governo estava a fazer por causa das eleições, mas neste momento não temos nenhumas eleições. Neste momento o Governo está a fazer aquilo que todos os governos devem fazer, governar. E nós sabemos que, também não queria bater muito no Partido Socialista, que não é muito educado neste momento, não temos aqui o nosso colega de painel que depois pudesse vir defender, mas com certeza que vai ouvir aquilo que aqui está a ser dito, e para a semana não tenho dúvidas nenhumas que vai repostar aquilo que eu aqui estou a dizer. Mas a grande verdade é que, infelizmente, o que nós vemos é que nós estávamos completamente paralisados. E não estávamos só paralisados naquilo que nós pensávamos que estávamos. Estávamos em tudo, em todos os setores da sociedade, em tudo. E estas medidas são absolutamente essenciais para a reposição natural. Nós pagamos os nossos impostos. Deixa-me dizer, para terminar, exatamente para isso. Nós pagamos os nossos impostos para termos os serviços públicos em funcionamento. E a verdade é que está difícil termos serviços públicos em funcionamento. Dos hospitais às quadras, aos serviços de estrangeiros e fronteiras, que agora tem uma nova entidade, nada funciona, as repartições de finanças, e é necessário esta moralização do sistema, é necessário que o sistema comece a engrenar em si, e é necessário que as pessoas comecem a acreditar naquilo que são excelentes funcionários públicos que também temos, mas as coisas têm que estar em atividade e têm de estar numa rotação que infelizmente não estávamos. Tem que acabar este marasmo. Paula Santos, admite que esta medida é um bom princípio, o princípio de que os serviços públicos devem estar abertos para atender as pessoas? Nós sempre colocamos que deve haver, de facto, a possibilidade de um cidadão, quando se dirige a um serviço público, poder ter a possibilidade de um atendimento. Aliás, aquilo que temos verificado de longas filas de espera, atrasos, de facto as pessoas têm tido muitas dificuldades para tratar dos seus assuntos com os diversos serviços públicos, e portanto a possibilidade de poder haver um atendimento sem ser marcado deve obviamente existir. Agora, não se vai resolver o problema dos atrasos, porque a questão não é só da entrega de um documento ou da possibilidade de um atendimento. Normalmente há um processo relativamente a alguma questão que há de necessitar de apreciação, há de necessitar de deliberação, e isto exige, e até no próprio atendimento, isto exige que haja de facto um reforço do número de trabalhadores nos serviços públicos. Os elementos que dispomos, seja na segurança social, seja nas finanças, nas conservatórias, ou seja, nos diversos serviços há uma carência gritante de trabalhadores. E nós não estamos a ver, por parte do Governo, qualquer intenção de reforçar o número de trabalhadores e já agora também de valorizar as suas carreiras e os seus salários. Os trabalhadores da administração pública, se queremos fixar trabalhadores na administração pública, porque esse é um dos outros problemas que temos
temos neste momento, é preciso, de facto, garantir condições de trabalho, valorizar carreiras nas diversas áreas, valorizar também os seus salários. Os trabalhadores da administração pública, mais de uma década, perderam muito poder de compra que ainda não foi recuperado, para além de tudo aquilo que temos, a realidade que temos nos tempos mais recentes, mas isto afeta os da administração pública e todos os trabalhadores do setor privado, por isso nós também, aquilo que nós colocamos é de facto a valorização das carreiras, das profissões, dos salários de todos os trabalhadores, quer dos setores públicos, quer do setor público, quer do setor privado, exatamente para enfrentar este elevado custo de vida que temos neste momento no nosso país. Mas voltando às questões da administração pública, é porque pode haver atendimento sem marcação, mas também sabemos que, dada a falta de trabalhadores, esse atendimento pois também não é aquele que deveria ser. Conhecemos vários sítios em que as pessoas vão de madrugada para procurar ter uma senha, para procurar ter um atendimento e chega a dada altura já não há, tem que voltar para o dia a seguir. E, portanto, aquilo que se exige e aquilo que é de facto necessário, é um problema que se tem vindo a agravar, é de facto este reforço do número de trabalhadores. Se me permite, como foi feita a referência em relação concreta à AIMA, dizer, aliás, no debate esta semana na Assembleia da República, fizemos essa afirmação. Ainda bem que o PCP chamou o ministro para ir à Assembleia da República e ainda bem que marcou um debate com uma proposta concreta que apresentámos de um plano de emergência para a regularização da documentação dos imigrantes, que nós propunhamos que fosse feita em 6 meses e até com a adoção de um conjunto de medidas excepcionais para dar essa resposta. Foi nessa sequência que o Governo anunciou a contratação de 300 trabalhadores, que nós esperemos que não seja como os mediadores socioculturais que têm neste momento vínculo precário, e consideramos que 300 é insuficiente face à situação em que nós vivemos face à situação em que se encontra neste momento, com mais de 400 mil processos em atraso. Portanto, na administração pública temos aqui duas questões centrais, que é, por um lado, a necessidade de contratar trabalhadores e a necessidade de valorizar as suas carreiras e os seus salários, e, por outro lado, precisamos também de alargar os serviços públicos aos cidadãos, estar mais próximo dos cidadãos. Esses são, de facto, um aspecto, e não numa linha como tem vindo a ser adotada pelos últimos governos, e agora quer do Partido Socialista, quer do PSD, que é de concentração, que é de fusão, que é de redução de serviços e da capacidade da administração pública. Isso também não contribui para esta proximidade, para esta confiança que os cidadãos devem ter na administração pública, com a administração pública. Paulo Edson de Cunha, depois de conhecida esta medida, houve sindicatos que vieram dizer que para que os serviços funcionem sem marcação, é necessário haver condições e é necessário haver mais pessoas em vários serviços. Cada serviço é um serviço, há muitas diferenças. A AIMA está na situação em que está e será um caso diferente de muitos outros. Mas aquilo que o Paulo estava a dizer há pouco, de que isto será uma marca da Covid, eu recordo que é uma tendência que já vinha bem antes da Covid, já antes disso a Segurança Social funcionava sem marcação, e tenho conhecimento de que isso afeta muitas pessoas, sobretudo as pessoas com maiores dificuldades na relação com as novas tecnologias, muitos idosos, e a nossa população é cada vez mais envelhecida, que são muito maltratados por este sistema de marcação, em que têm muita dificuldade. Há uma tentativa de passar o atendimento para o digital, com o Estado completamente insensível às dificuldades de uma grande franja da população que tem dificuldade em lidar com as novas tecnologias. Eu dou um exemplo, por exemplo, há coisas que têm que ser marcadas pela internet e algumas pessoas com mais idade têm que recorrer à família, ou quando não têm familiares disponíveis têm que andar a pedir a outras pessoas que o façam, e são coisas de alguma dificuldade para quem não lida bem com a internet. Quanto a mim, dando agora aqui a minha opinião, não se pode admitir que num Estado
seja o próprio Estado a criar esta discriminação e esta dificuldade de acesso aos cidadãos, quando tem perfeito conhecimento de que isso é uma forma de os afastar dos serviços. Mas o que lhe queria perguntar, Paulo Cunha, é se esta preocupação dos sindicatos, da falta de recursos humanos, por exemplo, se pode ser uma justificação para alguns serviços não funcionarem de forma aberta. Francisco Rito, por isso é que eu disse o que disse há pouco. Antes de mais nada, é uma excelente medida. Não há dúvida que é uma excelente medida, até porque por aquilo que acabou de dizer. Eu sei, e quando trouxe à colação a questão de eu profissionalmente exercer uma profissão que recorre muito aos serviços, foi exatamente por isso. Foi para explicar que eu muitas vezes senti e sinto na pele daquilo que são os clientes, muitas vezes o apelo a um serviço que seria um serviço que eu tenho o cuidado de dizer sempre que seria sempre desnecessário, porque era um serviço que devia ser um serviço que não deveria necessitar sequer ter mediador, porque o cidadão deve ter um acesso direto ao serviço. E quando diz que já anteriormente ao Covid existiam casos excepcionais, infelizmente já havia alguns casos, havia casos demais, mas já existiam alguns casos. Mas a grande verdade é que esta prática, digamos que se institucionalizou a partir do Covid e a partir daí as exceções, portanto, no sentido contrário, as situações em que estivessem os serviços abertos passaram a ser exceção e não a regra, quando deveria, e numa situação normal, deveria ser ao contrário. Não querendo fugir à pergunta que me fez, porque, de facto, em alguns serviços, a verdade é que a função pública, nós sabemos e estudos o comprovam, está muito mal organizada. E muitas vezes há lugares em que há uma carência enorme, gritante, um déficit de trabalhadores que são absolutamente necessários, mas também há setores em que há uma organização muito má dos serviços. A descentralização deveria ser feita de uma outra forma, da forma que não é, e os serviços estão muito mal geridos, mas isso são organizações que levam tempo, setor a setor, que devem ser organizados. E eu também ouvi atentamente o que a Paula Santos disse, e eu não posso deixar de concordar com o que ela diz de uma forma genérica, porque de uma forma genérica, desde a progressão da carreira, até aos próprios ordenados, até à própria motivação, às instalações do serviço, a tudo, a grande verdade é que há um grande desprestígio daquilo que é o funcionário público e uma grande desmotivação, não há um incentivo ao funcionário público há muitos anos para esta parte. E também aí temos várias desculpas que foram institucionalizando isso, desde a Troika até ao Covid, tudo serviu para castigar quase sempre o mesmo, e o mesmo acabaram por ser os funcionários públicos. Mas nós não podemos fazer tudo de uma vez, e devo recordar que até são medidas que no fundo vêm, ainda hoje ou ontem lia, e também acompanhei esses números, são o déficit deste ano, no primeiro trimestre, com medidas que foram tomadas ainda pelo anterior governo, mas com algumas retificações que foram feitas e que tiveram um impacto neste primeiro trimestre, já estamos a pagar mais 500 mil milhões de euros relativamente ao ano anterior. Portanto, estes números, os orçamentos não esticam. A grande verdade é que nós não podemos querer tudo em simultâneo. O que nós vemos são os partidos da oposição a apresentarem um conjunto de propostas em que há uma diminuição da receita. Receita essa, sobretudo naquilo que diz respeito ao Partido Socialista, foi sempre batido recordes de receita no seu tempo através de impostos diretos e indiretos, e agora quer aliviar essa carga fiscal, e ainda bem, porque também é o que o PSD e a AD o querem fazer. Mas a grande verdade é que eles não o faziam e neste momento querem-no fazer. Mas ao mesmo tempo que querem diminuir a receita, estão a aumentar a despesa, e estão a aumentar a despesa de uma forma exponencial. E nós temos critérios, ainda há bocado falávamos de União Europeia, e nós sabemos que temos critérios apertados de cumprimentos orçamentais e que não podemos decidir, hoje em dia nem sequer podemos decidir sozinhos. Para além do mais, há um conjunto de fundos que nós queremos ter acesso a esses fundos, também não podemos entrar em incumprimento noutras tabelas que também são necessárias. Peço desculpa por interromper, mas só temos aqui pouco mais de 2 minutos. Paula Santos, para encerrar sobre este tema, fazia-lhe a mesma pergunta que fiz ao Paulo Edson Cunha. Acha que a falta de recursos humanos
pode ser uma justificação aceitável para algum serviço não passar a funcionar de portas abertas? Bom, a falta de recursos humanos, isso é uma evidência e cria muitas dificuldades falta de trabalhadores, de facto, está na generalidade dos serviços públicos e isso cria, de facto, dificuldades nos serviços públicos numa resposta mais célere aos cidadãos. Agora, aquilo que se exige, isto, por isso é que há pouco eu dizia, não basta tomar a decisão que os cidadãos sem marcação também podem ser atendidos, podem e devem, mas isto tem que ser acompanhado, de facto, do reforço do número de trabalhadores. É preciso, de facto, que haja mais meios na administração pública para que os serviços públicos funcionem de uma forma mais adequada, para que aquelas que são as respostas aos cidadãos sejam também de uma forma com maior qualidade, humanizada, mais célere, que os cidadãos não tenham que ir de madrugada para uma fila para conseguir um atendimento no serviço público. Isso não faz nenhum sentido continuar a acontecer. Agora, é preciso que haja este investimento. A questão que se coloca é que não se vê da parte do governo essa vontade política, nem essa vontade política, de facto, de valorização das carreiras, dos salários, da garantia de condições de trabalho, para que os trabalhadores, para que se fixem trabalhadores na administração pública, não se vê qualquer compromisso do governo relativamente a essa matéria. Aliás, no anúncio que foi feito em torno das várias matérias da administração pública sobre trabalhadores, podemos dizer que não constava nada. E isso, de facto, é muito preocupante sobre trabalhadores, em termos de número, que é necessário reforçar, mas também de valorização dos seus direitos. E aquilo que vemos, e é com preocupação, por isso é que há pouco eu chamava a atenção relativamente a esta matéria, e aquilo que vemos é, de facto, um caminho no sentido de reduzir ainda mais serviços públicos. Permita-me que acrescente brevemente só um aspecto. Sim, muito brevemente, que temos que terminar. Não é verdade que os partidos, ou seja, da parte do PCP, nós nesta legislatura, e a discussão em torno do IRS já a fizemos aqui, não vou estar a reiterar a argumentação, mas só para relembrar, nós fizemos propostas de facto para aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho baixos e intermédios, mas fizemos propostas para aumentar a receita do Estado. Como é que votou o PSD? O PSD votou contra. E porque a questão é que a conversa que vem do pretexto, é sempre o mesmo pretexto do déficit, e que diga-se há condições de facto para resolver os problemas, mas vem sempre de uma forma alarmista colocar esta questão para não resolver os problemas que afetam a vida das pessoas, mas quando toca a favorecer os grandes interesses da banca, da grande distribuição, das empresas do setor energético, aí já não é problema nenhum, já se pode baixar o IRC, como é a intenção por parte do governo, que para além de ser mais um benefício para esses grupos com lucros extraordinários, retira de facto receita ao Estado, olha, para resolver problemas desta natureza. Não podia deixar de fazer esta referência. Agora sim. Está feito. Sim, muito tempo, tem que ser mesmo telegráfica, Paula. Sim, é mesmo importante garantir melhores serviços públicos e é mesmo muito importante que para isso que haja de facto o reforço dos trabalhadores e a sua valorização. Obrigado por ter sido tão rápida agora nesta ponta final. Agradeço também a presença, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. O André Pinotes Batista saiu mais cedo nesta edição. A Semana Política repete terça-feira, amanhã, às 3 da tarde, e fica disponível também em podcast no site da Popular FM, que eu aproveito para relembrar que foi renovado, podem espreitar. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.